Professora, bom dia. Bom dia. Gente, vou tomar café. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente tem que comemorar, né? Hoje nós estamos comemorando, sendo gratos pelo sucesso, né? Isso tudo que a professora leu aí de mim, porque está lá no currículo, é obrigatório, viu, gente? Mas não é o fato da gente, por que estar aqui, né? Eu sou professora do curso de Pedagogia de Arraias, já trabalhei aqui no curso de Pedagogia antes da professora Jussi chegar, né? Então, eu tenho um trabalho com a formação de professores desde 97, 94. Eu já trabalhava com a formação de professores, recém-formada lá no Paraná. Trabalhava com esse processo de desenvolvimento da metacognição, dos aspectos do raciocínio lógico-dedutivo. E lá no Paraná eu sempre trabalhei com a correção de fluxo. Enquanto estive lá de 94 a 99, justamente com essas primícias que a gente está trabalhando aqui agora, né? Já tem algumas décadas que eu trabalhei com isso lá, ainda na época dos PCNs, do primeiro plano decenal. Então, assim, tem uma trajetória de vivências. E mesmo estando na universidade após 2000, que eu vim para cá em 2001, eu estou em Tocantins desde 2001, trabalhando no curso superior daí, porque passei da educação básica para o superior, e a gente já vem lutando, né, nesse tempo todo com o processo de formação do ensino para o ensino. Então são elementos diferentes, né, professor Wagner? Que é pensar no ensino, que é pensar para o ensino. Então, são aspectos que eu venho me dedicando muito nas duas últimas décadas na questão do processo de formação para o ensino de matemática. E aí a gente precisa de um tema, né, para começar. E aí, pensar em fundamentos para o ensino. Por que para o ensino? Porque é isso que a gente está fazendo aqui no Educatom, né? Pensar na qualidade do trabalho e tudo isso que envolve o processo de sistematização dos conceitos, das concepções, do pensamento científico, mas trazendo ele para essas correlações do fazer pedagógico do professor e da concepção de aprendizagem que a gente precisa ter para o aluno, né? Para esse estudante, independente de ser 2, 4, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 60 anos, somos aprendizes, né? Eu tenho muito apreço pelo trabalho do professor Moacir Gadotti, quando ele trata os sujeitos como aprendizes e ensinantes. Nós vivemos nessa via de mão dupla, né? De aprender e ensinar. São concepções diferentes de ensino quando a gente fala de lugares. Quando a gente fala dos letramentos, né? A gente nos prepara, o letramento nos prepara para podermos agir nos diferentes espaços, nas diferentes situações, nas diferentes funções exercidas pelo homem. E quando nós pensamos na matemática, às vezes a gente carrega, né, nas nossas costas uma crença que precisa ser superada. A gente vive um momento de superação sobre esse processo do que é a matemática pura, assim como a linguística pura, né, professor? São elementos, são aspectos que a gente precisa refletir, e é isso que eu vou fazer com vocês aqui. Aqui a gente não vem para ditar leis e nem
determinar situações, mas a gente vem para desenvolver e estimular esse processo reflexivo coletivamente, mas junto com pessoas, porque vocês estão aqui por um motivo, por um interesse, por uma necessidade. É isso que nos diferencia do resto, porque na matemática o que é resto? Sobra, né? O que nos diferencia dos que não estão, né, não tiveram essa oportunidade, é o fato de sermos especiais dentro de um processo de criação humana, porque sempre precisa, em qualquer lugar, esses sujeitos que façam aspectos, né, que façam diferença aonde a gente vive, aonde a gente trabalha, com quem a gente convive. Eu trouxe aqui algumas imagens e eu vou sempre retratar com vocês, conversar com vocês sobre essa questão da leitura, né? O que é a competência da leitura para um ser humano, né? Independente se um bebê ou se um idoso. Na nossa vida, a nossa vida é feita de momentos de leitura. Leitura de mundo, antes de falar de matemática, né, do pensamento cognitivo, operacional, lógico, dedutivo, a gente precisa pensar que essa ação de ler, né, do verbo ler, pensar na leitura, no entendimento e na reflexão do que a gente leu. Então essas imagens aqui vêm mostrar pra gente que quando nós falamos de alfabetização, desde a Magda Soares na questão da codificação e decodificação, a gente precisa pensar em aspectos muito além das letras, né? Muito além das letras. Usar códigos, e esses códigos, pensando na matemática, que não são só os numéricos, alfanuméricos, letras gregas, todos os sinais operacionais, todos os processos utilizados como apoio para os algoritmos e a resolução de esquemas e estratégias de cálculo estrito, que é um exercício que a gente precisa ponderar e refletir sobre a importância desse exercício de sair da nossa mente e chegar até o papel com excelência. E esse não é um exercício que acontece num passo de mágica. É aí que nós, professores, somos fundamentais, indispensáveis, sobre como tratar esse processo de transferência, né, dos aspectos mentais para o aspecto, para a representação escrita, seja de uma letra, de uma palavra, de uma sílaba, de uma palavra, seja de um processo operacional numérico, aritmético, e tudo tem regras e normas, porque tudo é feito de situações de organização do nosso pensamento. Então, essa primeira imagem aqui, ó, mostra efetivamente como nós pensamos e como a gente tenta externalizar esse pensamento. Então, é um movimento que a gente precisa saber que alguns passam dessa fase, né? Passam por esse processo muito rápido, e outros adultos ainda precisam dos dedos para pensar na quantificação de como é que uma criança, né, sai do número 5. Eu tenho 5 anos. Não, eu tenho 5 reais. Eu tenho 5 moedas de 25 centavos. Eu tenho 5 moedas de 1 real. Eu tenho 10 moedas de 10 centavos. E eu tenho 5 moedas de 1 real. E o que eu tenho mais? Depende da pergunta, depende do pensamento, depende da compreensão da criança. Então, quando a gente ainda passa por essa coisa de ler o concreto, de ler o que a gente está vendo, a criança vai dizer que as 10 moedas de 10 centavos é mais dinheiro do que as moedas de 1 real. E ela precisa crescer. E esse crescimento é o desenvolvimento cognitivo do pensamento lógico dedutivo, quando a criança consegue, quando a gente, não vou falar só criança,
porque quando a gente fala também na EJA, é o mesmo processo para um adulto, né? Ele precisa trabalhar esse aspecto da compreensão de como transformar, mudar as representações. Então, nós temos as representações mentais, as representações escritas, e isso é um movimento que é executado pela nossa capacidade de ler, né? E aí a gente começa a pensar no processo de investigação e de registro, né? A gente precisa pensar nesse percurso quando nós falamos do processo de alfabetizar. Porque quando a gente pega uma criança, ela tem pensamentos ainda muito vagos. Quando a gente pensa em um adulto, nós não estamos mais falando de sujeitos com pensamentos vagos. Por quê? Porque a experiência de vida, a vivência já agregou muita coisa no contexto do pensamento e dos conhecimentos cotidianos que essa pessoa tem. E formalizar isso, para sair aqui do número 6, para desenhar o número 6, né, com a mãozinha, com todos aqueles aspectos psicomotores que a gente precisa considerar. Então, são elementos que a gente precisa analisar quando é que a gente vai conseguir um processo harmônico, né? Como é que a criança vai conseguir esse equilíbrio de uma harmonia, de uma junção de conceitos para formar novos conceitos. Bom, uso do pensamento de um modo criativo e desafiador. Desde que a gente vem pensando nessa mudança de avaliação, né, professora Jussi? Essa mudança de ver a forma do ensino para o ensino de verdade, muda a leitura do professor, muda a leitura da escola, muda a leitura de mundo das crianças. Precisa transformar, é um processo que vai acontecendo. Então, a gente parte dessa questão aí de sempre partir de uma pergunta ou de um questionamento, e é aí onde o Saviani conseguiu, né, pensar nos aspectos fundamentais para o processo de desenvolvimento, que a gente precisa estimular esse processo de criação. E quando a gente fala da matemática, para as crianças da educação infantil, eles ainda não veem a área de conhecimento matemática, mas os professores precisam ter consciência da importância do desenvolvimento cognitivo matemático desta criança, que é o pensamento lógico, capacidade como competências como comparação, né, comparar, classificar, agrupar, trabalhar com sequências, relações e representações lógicas. E esses estímulos, as respostas, estimular as respostas e não responder imediatamente para os alunos. Isso é uma reflexão importante, principalmente nas aulas de matemática. Por quê? Porque é hábito, né, do professor fazer a pergunta e não esperar que as crianças pensem automaticamente para ganhar tempo de dar mais exercícios, um número maior de atividades, não desenvolve o necessário para que novas atividades sejam produzidas. Isso é um gargalo que a matemática tem, um entrave, né, um obstáculo. É um obstáculo dentro do processo de formação, né? E a maioria das situações, e na maioria das vezes quando o professor está trabalhando, por exemplo, a tabuada de multiplicação, e por que eu estou evidenciando a tabuada de multiplicação? Porque a gente carrega na escola que a tabuada é só a tabuada de multiplicação. Quando fala de tabuada é vezes, né? Quando fala de tabuada é multiplicação. Mas todo o processo operacional para chegar no multiplicativo precisa do agrupamento, precisa da somativa, precisa da diferença.
né? Porque quando a gente pensa em 6 vezes 8, tranquilo que o nosso cérebro já se apropriou de que 6 vezes 8 é 48, né? Muito tranquilo, muito bom. E 7 vezes 9? Meu Deus do céu, e agora? 7 vezes 9. Bom, se 7 vezes 10 é 70, tirando 7 vai ficar 63. E olha como se o movimento no processo de alfabetização ele vai quase para um caminho contrário disso. É como se a tabuada fosse só a matemática, só a multiplicação. Mas o processo de multiplicação ele também constitui-se pelos processos de adição e subtração, e assim vai ganhando. Se eu posso juntar termos iguais, eu posso multiplicar termos iguais, e daí vem a potenciação. E aí se criou-se essa leitura de que nós só temos 4 operações básicas. Nós temos 6 operações básicas. Nós temos 4 operações fundamentais. 4 operações fundamentais, mas nós temos 6 operações básicas porque elas foram se constituindo, né? Somar números iguais se trabalha o processo da matemática como multiplicação, porque é mais rápido, se trabalhou estruturas de junção de termos iguais, adição de termos iguais. Quando esses termos 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, né? Se trabalha, a matemática teve a preocupação de juntar quem é que pode ser multiplicado por ele mesmo e trabalhar isso com a potencialização, né? Porque a própria palavra potencializar, o próprio verbo potencializar promove isso. Grande, aumenta proporcionalmente de forma rápida. E aí, se existe sempre a operação inversa, se eu pude crescer, eu posso diminuir. Isso acontece desde quando a criança agrupa pedrinhas, coloca, tira, né? E aí vai se crescendo. E aí o que acontece? Essa capacidade de assumir riscos, ela vai acontecendo ao longo da nossa trajetória estudantil. Porque a criança, lá na educação infantil ou lá nos anos iniciais, nas aulas de matemática, eles se divertem, eles gostam. E depois parece que os professores de matemática da área específica têm o prazer de fazer o contrário, né? E a gente precisa superar isso. Que dar as respostas prontas para as crianças inibe ou incapacita essa criança na competência de correr riscos. E a gente sabe que uma criança criada, né? Numa redomazinha de vidro, ela vai ter muita dificuldade de lidar com muitas outras situações. E isso também acontece na própria matemática. Se não for decorado, eu não sei. Mas eu não preciso decorar, eu preciso ter a capacidade de perceber, de identificar elementos fundamentais. Então, a gente tem que ter ciência que nós não sabemos a solução de tudo. Só que o professor usa isso, vou dizer professor, estou falando por mim também, porque eu já fiz isso, já cometi esse erro, esse equívoco, né? Não vou dizer que tem gente que concorda. Equívoco para mim. Tem gente que concorda, então não é erro, né, professor? Não trabalhar um conteúdo que tem dificuldade, vou falar de um que vocês vão pensar, que são os poliedros, por exemplo, né? Sair da figura plana aí para os corpos redondos e trabalhar os poliedros parece que é um percurso para o professor temeroso, mas poderia ser divertido, precisa ser divertido e pode ser divertido quando o professor admitir que ele precisa aprender para poder compartilhar com mais competências e significações. E aí, sair da zona de conforto de só transmitir o que está no livro didático ou, infelizmente, o livro didático de matemática não é lido como o de história, o de geografia, o de língua portuguesa, o de ciências. O livro didático de matemática é um livro de consulta ou de cópias de exercícios, de atividades.
Abra o livro na página 10 e resolva o exercício 1, 2, 5, 7. Porque o professor não trabalhou esses outros que ele pulou. Fato, gente. Não é mentira, porque eu estou falando isso que a gente precisa saber que o professor, tanto o professor quanto a criança, precisa saber que nós não sabemos tudo, mas que nós podemos aprender. A gente pode buscar, a gente pode descobrir, né? Pensar na necessidade de conceber a matemática como uma aventura. Já estou colocando aventura aqui com letras maiúsculas, né? Por que aventura? Porque assim como um livro de literatura, nós precisamos de todas essas competências de comparar, classificar, identificar, reconhecer, selecionar. E isso vem do processo da cognição do raciocínio lógico-dedutivo. Então, se eu conheço algo, eu posso ir para outras situações. E a gente precisa admitir isso. A gente precisa pensar que ler, escrever e contar não é uma imposição da matemática e nem da língua portuguesa. Não é da disciplina de matemática, não é da disciplina de língua portuguesa, mas é para o processo de comunicação. O processo de sistematização dos conhecimentos científicos e sociais, né? Dentro dessa capacidade de significação. Próximo. Bom, aqui tem alguns pontos que depois, se alguém for trabalhar o slide, ou quiser o slide, vai pensar em parar um momentinho com os professores de vocês, né? Porque eu já fiz o slide pensando nisso, que eu sei que vocês vão, né, pensar sobre o que a gente vem discutindo, né, para chegar nesse processo de apropriação de qualquer conhecimento. Quando se fala de matemática, esse é um movimento que precisa acontecer. Planejamento, e esse planejamento envolve uma concepção de dois lados, que existe a atividade de ensino. Então, o professor está usando o quadro para trabalhar com os algoritmos da divisão, que são as regras, né? Todos os elementos que pode, o que não pode fazer, valor posicional de um número, unidade, dezena, centena. Trabalhar com essa criança aqui para pensar nos números. A gente tem os números nossos que nós utilizamos, mas que existem outros tipos de números que já aconteceram, ainda estão presentes, mas que já pertenceram à nossa história, e a matemática precisa estar trabalhando isso. Então, a atividade de ensino do professor precisa desenvolver atividades de aprendizagem, que é a leitura do aluno, do professor para o plano, e a leitura do aluno para a proposta do professor, né? Porque não é o mesmo movimento, são movimentos que se complementam. O professor propõe uma situação, a criança precisa pensar para chegar naquele resultado. E aí, esse processo de apropriação, ele é lento, né? A matemática é uma linguagem que assusta se trabalhada precocemente. O que acontece? Eu quero ensinar os alunos a escrever e só vou exigir que ele faça lá na alfabetização. Só vou exigir só vou dizer se está certo o cálculo dele, se ele registrar a continha, dói a alma quando falo continha, se ele registrar todo o processo operacional dele e ele ainda não consegue escrever, por exemplo, o número 2. Ele ainda tem aquela leitura espelhada do número 4, ela tem a leitura espelhada do número 5, e o professor vai dizer está errado. Mas é o número que ele consegue escrever naquele momento. É a mesma coisa de pegar uma criança destra, canhota, querer que ela escreva com a mão, né, com a outra mão. Por quê? Porque você está fazendo com que, frustrando a capacidade cognitiva
cognitiva dessa criança, ela vai se sentindo incapaz, e isso vai trazendo nós aqui, adultos frustrados com tanta coisa, né? Porque é só se tiver certo, é só se o número 5 tiver escrito certo, mas é o 5 dele. Com o tempo ele vai amadurecer, e aí existem muitos professores que colocam um xizão lá, que está errado, ao invés de falar, olha, você escreveu o número, você identifica o número, só que a grafia, o grafema desse número é o contrário. Você tem que olhar e você tem que escrever, e o movimento de escrita vai ser inverso do que você escreveu. Só que na maioria das vezes o professor não tem esse cuidado, né? Porque é um cuidado, gente, é o cuidado. Eu só vou fazer o meu menino crescer quando eu for cuidadosa, né? Eu falei no plantão que eu trabalhei. Quem é aí na escola, vou fazer uma perguntinha aqui agora. Quem é na escola tem professor que dá visto no caderno? Ninguém? Gente, visto no caderno. Levanta a mão na escola que sua. Tem? Esse visto é verdadeiro ou esse visto é só assinado? Visto significa lido, observado, comparado. Aí conta a quantidade de vistos. Eu vi. Aí ele tem 25 vistos, 3 pontos. E o visto do professor aconteceu? É por isso que eu falei, tem os dois lados. E isso acontece muito, não só na matemática, também nas outras disciplinas, até na produção de textos, até na resolução de problemas, tudo. O professor vai lá e vista o final do caderno, mas não olhou. Aí a criança, às vezes, lá na alfabetização que ela ainda está codificando, o nome dela está faltando uma vogal, a letra dela, uma palavra que ela esqueceu, está uma sílaba incompleta, o professor vai lá, visto. Viu e ainda validou a falta de... A gente pode superar isso, não pode? Mas tem que ter conscientização de que nós somos os cuidadores destas crianças. Ah, professor, mas agora eu vou ser mãe? Não, você está lá para isso. Né? Você está lá para isso. Então, olha aqui. Outro aspecto importante da alfabetização matemática que eu quero refletir com vocês antes de falar lá da matemática mesmo. A questão da forma indevida ou equivocada. Isso acontece demais lá na sala de aula, porque o professor vai em cima do que eu acho, que eu penso. E aí veja bem, quantas crianças você acha que estão atrás da cerca? Dois dedinhos, um dedinho, 5 dedinhos, 4 dedinhos, 2 dedinhos, mais 3 dedinhos. E aí veja o quanto o conhecimento matemático vai ser importante para essa observação aqui. Aí tem a questão da lateralidade. Esse exercício aqui, professora Jussi e demais colegas, é uma atividade que está lá no PNAE, lá no livro de alfabetização, que ele trabalha com tudo isso que eu estou conversando aqui. O PNAE tinha esse intuito, né? Apesar de não ter chegado a isso tudo, mas chegou pelo menos nos jogos, que a gente precisa refletir muito sobre aqueles jogos, né? Sobre como foram trabalhados. E aí lembra que eu falei que não é dar a resposta, mas provocar respostas? Então a criança vai ler mão direita, mão esquerda, né? Mão direita, mão esquerda, dedo, esse dedo, a posição do dedo. Aí a questão aqui da leitura do reflexo do outro lado do espelho. Minha mão é assim, mas eu tenho que olhar ela assim. E isso aqui dá uma
uma coisa lá na sala de aula para as crianças, para a gente pensar, né? E a gente precisa provocar isso, provocar esse processo de construção, de investigação e fugir dessa coisa de que a aula de matemática tem que ter aritmética. Bom, aqui é outro slide para complementar vocês, para ajudar, né, sobre compreender e saber, capacidade de... O compreender envolve o desenvolvimento dos saberes, então justificar a sua prática e os resultados com seu aluno. O professor precisa fazer isso para pensar no movimento cognitivo vivo, de como trabalhar, o que ele faz, o que a criança faz, o que o professor diz, o que a criança tem que responder, para que o professor explica, para que a criança precisa entender, por quê, quem faz, para que serve. Professor, para que serve isso? Um dia vocês vão descobrir. E essas duas palavrinhas aqui, significado e sentido, ela é importante porque quando a gente fala do significado e sentido, tudo na vida para ser lido com competência precisa gerar significado, precisa ter significado e gerar sentido, né? Isso é fundamental. Quando a gente fala esse também é para poder ajudar vocês depois, se forem estudar sobre o que a gente está conversando aqui, é importante, fundamental. E aí eu coloquei na leitura, só para a gente pensar e passar rapidinho aqui, sobre a questão das competências do letramento matemático, para a gente, de repente, recair no numeramento, né? Por que numeramento, professor? É uma coisa diferente? Não, são conjuntos diferentes de códigos. E a educação matemática agora está trabalhando com o letramento para além da leitura e da escrita e da contagem, mas de todos os elementos dos códigos que o livro de matemática tem, que os professores não trabalham com as crianças porque também não sabem ler, né? E é muita coisa, e todos aqueles códigozinhos do igual, do diferente, do semelhante, do pertence, não pertence, contém, não contém, está contido, não está contido, ele faz parte do nosso dia a dia, que desenvolve a capacidade de raciocínio, argumentação, comunicação e representação de tudo na forma escrita. E a escrita só é representada quando ela for compreendida e apropriada. E aqui, como a gente não pode fugir da questão da BNCC, né? E lá na matemática, nos anos iniciais, a gente tem 8 competências. E aqui eu estou falando da BNCC, não é porque eu sou favorável nem contrária, não vou criticar porque eu sou contrária, nem vou dizer aqui porque eu sou favorável, porque o que está posto para nós é isso. E não pode ser uma camisa de força, por isso que eu coloquei aqui. Professor, mas a gente não tem autonomia com a BNCC? Só se eu não for investigativo e provocativo. Caso contrário, eu vou ter liberdade. Eu vou ter. A BNCC é o mínimo. O mínimo que a gente... As habilidades que são selecionadas para vocês cumprirem lá no bimestre é o mínimo. E aí o professor pega aquilo como muleta e... né? Vamos lá. Então, pensando nos números, a gente precisa superar uma coisa. Que a gente precisa de coisa nova para aprender e para poder ter novidade na sala de aula. Quem é que tem esses materiais aqui lá na escola? Que escola que tem bateria dourada? Que escola que tem o ábaco? Quem usa? Vai lá e mostra, né? Vai lá e mostra. Minha escola tem, mas está lá no quartinho de bagunça da escola. Minha escola tem, mas o professor leva para mostrar o conteúdo e não exercitar. Então, trabalhe com os professores de vocês que todos os cálculos aritméticos do valor posicional numérico e todas as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E quando a gente fala do processo de adição e subtração, que é o mínimo inicial lá na alfabetização, isso respeitando algo que foi inventado, não, ele foi uma necessidade para o processo de
organização do nosso sistema numérico. E o professor vai lá e mostra, mas não executa e não exercita. Então, ao invés dele ficar lá no quadro, passando 10 operações, né, no quadro, ele trabalhar com os desafios do ábaco, ele vai desenvolver mais a metacognição das crianças do que doendo a mão de fazer número, né? Ou demorando a aula inteira para copiar. Então, professor, estou cansado, vou passar 5 operações ou 10 operações no quadro até dar a hora do... Estou mentindo? Não, mentindo. Estou falando a verdade porque eu já estive lá. Olha, o segundo bloco, terminando, só para passar nos blocos, tá, professor? Que é para eles investigarem depois. Os números, e pensando nos números todos, valor posicional, sistema numérico, história dos números, tudo aquilo que tem no livro didático, que todos os anos tem, do primeiro ao quinto ano. E um contexto ascendente, começa no primeiro, vai parar lá no terceiro ano do ensino médio. Quem continua com a matemática vai para a graduação, quem continua com a arquitetura vai para a graduação, quem vai para a engenharia vai para a graduação, né? Então a gente às vezes inibe a possibilidade de termos arquitetos, de termos engenheiros, simplesmente porque o professor não usa os instrumentos de medida. E o aluno quando vai fazer um quadrado ou um retângulo, né? Quando vai pensar nas horas, e olha aqui, uma relação importante. Conhecimentos históricos, né? Tem os conhecimentos históricos, trabalhado nesse processo do contexto evolutivo. Aí a gente tem todo esse processo dos instrumentos que são relacionados a grandezas e medidas. E a gente tem o conhecimento cotidiano que muitos professores desprezam, mas os novos livros didáticos não estão mais desprezando. Então, todo esse contexto de evolução aqui é extremamente importante para a gente pensar em como é que essas medidas e parar para pensar. Vocês já pararam para pensar como é difícil para uma criança lá no segundo ano vem contando de 1 a 10, 1 a 10, 1 a 10, 1 a 10, e 1 metro é 100, 1 metro é 100, 1 metro é 100, 1 hora é 60. Aí ele sai da linguagem decimal e vai para a sexagenal. E o professor não tem esse tino de observar que são leituras diferentes, específicas. Então tem didática geral, tem didática da matemática e tem didática dos conteúdos específicos. Mesmo que eles se interrelacionem, né? Aí a gente vai para a geometria. Que escola que tem isso? Tangram, blocos lógicos, sólidos geométricos. O professor põe na mesa dele, é o máximo que ele faz, quando ele leva para a sala, né? Vou só fazer uma observação aqui, professora Alice, rapidinho, porque é muito válida para eles, tá? Que é a questão dos blocos lógicos. Vou fazer um desafio para vocês levarem para as escolas de vocês. Coloque os blocos lógicos como um instrumento para virar um recurso didático. E nem todo instrumento é recurso didático. Não é isso? Nem todo instrumento é recurso didático. Mas para virar esse instrumento didático, vamos falar, professor, mas como é que eu vou trabalhar blocos lógicos lá na educação infantil? O bloco lógico está lá, está na educação infantil. Para que os professores usam um bloco lógico na educação infantil? Para fazer torre, separar cor, forma, certo? Tranquilo, chegou até aí. Agora lá no ensino médio, como é que eu posso usar, lá no quinto ano, como é que eu posso usar os blocos lógicos? Para chegar até um sólido, para crescer, né? Então esse aqui, quando é interrelacionado com esse, a sobreposição ganha espessura. A quantidade de espessura, a altura vai trabalhar com os sólidos geométricos. Ele pode ser um processo evolutivo.
lá no 5º ano, se eu fizesse o desafio com vocês aqui de trabalhar o dominó com os blocos lógicos, tem gente que ia ter dificuldade para encontrar 2 semelhanças entre as peças. Uma semelhança. Então, coloquem os professores de vocês, façam o desafio, investiguem o bloco lógico para trabalhar todas as relações numéricas de conjuntos, contém, não contém, está contido, não está contido, pertence, não pertence, está no grupo, não está no grupo. Então, a gente tem 48 peças que dá para fazer uma aventura, desde o 1º ano, desde a educação infantil até os anos finais, até o 5º ano, até o ensino médio. Mas a gente precisa saber o que é isso, para que ele serve, para quem ele foi inventado, por que ele foi inventado e como é que ele foi transformado em um recurso didático pedagógico, certo? E aí, só que para trabalhar ele como didático pedagógico, eu preciso conceber para mim, enquanto professor, o que é isso. E aí, o senhor Google, como disse muito nos nossos debates aí, políticos, o senhor Google pode servir para ajudar e auxiliar, né? E outros sites de busca aí também. Aí aqui alguns conceitos que vocês podem depois estar trabalhando lá na escola, né? E quando a gente fala de geometria, não é só área perímetro, tá? Quantas vezes aí vocês não percebem, por exemplo, que o nosso sistema solar, ele é elíptico, ele não é circular. Por que ele não é circular? Porque senão a gente tinha dia e noite com a mesma quantidade de sol. O sol ia nascer sempre no mesmo. A questão de rotação, translação, todos esses aspectos do movimento também é geométrico, né? E a gente não sabe trabalhar. Eu coloquei uma relação aqui do trânsito, aí você, mas não é função da escola. Mas está nos livros didáticos hoje essas figuras aqui. O professor não lê corretamente porque ele não sabe qual é a função do cone preto, qual é a função do cone vermelho, qual é a função das placas amarelas, qual é a função da placa verde. Se nós fizéssemos isso desde a alfabetização, não tinha tanta gente sendo incapaz de passar lá na prova de aplicação. Porque é a falta de leitura e interpretação de um conhecimento adquirido. E aí adquire imediatamente, a memória não maturou, consequentemente, e aqui tem o trânsito e outros aspectos da geometria. Álgebra, eu coloquei aqui para vocês pensarem de situações que vocês podem desenvolver lá com os vossos professores. Fazer um desafio, né? O que é pensamento algébrico? O que é raciocínio lógico dedutivo? Pensando na álgebra, o que é o dobro? O que é o dobro de 2, o que é o dobro de comida, o que é o dobro de saudade, o que é o dobro de amor, o que é o dobro de ódio. Então, o que é o dobro de 2? Né? Mas o que é o dobro de comida? Hoje eu comi o dobro, meu Deus do céu. Será que foi o dobro mesmo? Dobro para mim, num contexto de saciedade, mas... E aí a gente tem aquela briga, né? Eu fiquei apaixonada pela fala do professor Wagner na outra vez, e é aquela coisa de alejar as crianças trabalhando só o sinônimo no singular, né? A gente precisa pensar nos sinônimos no plural, porque os significados dão sentido às coisas, e é por isso que a gente tem analfabetos aí fazendo redação do Enem. E ele vem de onde? Por falta de maturidade e a apropriação de um vocabulário mais amplo. Então, o pensamento algébrico faz parte do nosso dia a dia. Todos os dias nós fazemos deduções, todos os dias a gente compara, todos os dias a gente quantifica, a gente compara, a gente observa, a gente vê, a gente enxerga, a gente lê situações que, se não conhecermos, não conseguimos separar uma sequência de triângulo, retângulo, círculo. Quadrado, círculo, é onde é que começa a minha sequência, onde é que termina, né? Onde é que está essa minha sequência, onde é que se ela se repete, se ela não se repete, onde ela vai se repetir. E probabilidade estatística, que a gente vai trabalhar com uma oficina amanhã de manhã, e eu e a professora Sônia, está aí na plateia. Isso aqui, da matemática,
Agora, nos novos livros didáticos, tem professor tendo muita dificuldade com os livros didáticos. Façam grupos de estudos para estudar o livro didático. Procurem professores que conheçam e concebam conhecimento sobre o livro didático hoje, por conta da sistematização e a quantificação das habilidades e a interdisciplinaridade dentro do próprio livro didático. Porque se você for lá num arquivo de PDF e colocar a habilidade, o número da habilidade, ela vai aparecer dezenas de vezes no livro didático. E o professor trabalha ela uma vez ao ano e concebe aquilo como trabalhado. E se você for procurar lá no seu livro didático, ela aparece dezenas de vezes a mesma habilidade que a gente nem enxerga por falta de leitura e capacidade de interpretar. E a probabilidade estatística agora, nos livros de matemática, ela está presente. Desde da primeira unidade até a última. Então, todos os bimestres o professor trabalha geometria, todos os bimestres o professor precisa trabalhar probabilidade estatística, né? E essa probabilidade estatística, ela vai recair na importância da nossa vida para o pensamento estatístico. E a gente vai fazer uma oficina amanhã, né, professora Sônia? Sobre o gênero textual e infográfico e a alfabetização matemática. Então, não acham, e a gente precisa superar a concepção de que matemática é uma coisa, é um dos membros. Anota uma coisa aí para vocês assistirem depois, que é um videozinho pequenininho, eu ia passar ele aqui depois, esqueci de baixar, que é os 7 sábios cegos. Alguém já viu? Já viu, professor Wagner? Não? Os 7 sábios cegos. Os 7 sábios cegos. Acho que ele é 4 minutinhos, 5 minutinhos o vídeo. E vocês podem usar lá na alfabetização. E eu vou deixar a curiosidade, porque para a gente poder ver essa coisa do pertence, não pertence, contém, não contém, o quanto nós usamos o nosso raciocínio lógico-matemático de forma equivocada na escola e está presente na vida de modo real e verdadeiro. Quantas informações a gente precisa conceber? História, geografia, ciências, língua portuguesa. Então a matemática, gente, não é o rabo do elefante, não. A matemática é um elefante inteiro. Certo, gente? É importante a gente pensar e refletir, certo? Para a gente buscar essa matemática com aventura, buscar harmonia. E por isso que eu disse que a gente pode aprender matemática brincando. E outro desafio é trabalhar com as mandalas. As mandalas têm um contexto histórico da geografia, histórico da própria história, histórico da matemática, história da arte e outros elementos da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. E as mandalas, gente, elas além de serem muito místicas e colaborarem com o processo de muitas outras coisas no universo, ela também pode ser implementada na sala de aula, na escola, como um projeto e um desafio. Vocês vão se encantar se fizerem um trabalho de investigação e de significação só com as mandalas, certo? Então eu espero que tenham aguçado aí um pouquinho do pensamento de vocês. E quando eu falo que a gente não faz, é porque a gente precisa admitir que não faz. E que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, que a gente é capaz de transformar as nossas aprendizagens para podermos ser transformadores de novas pessoas.